falar rapidamente do Corinthians, que será o adversário do São Paulo no final de semana. O Corinthians terá a volta do Chicão, que cumpriu suspensão, mas o Jorge Henrique virou dúvida. Tem gente aqui perguntando para vocês, Henrique e Bruno, se vocês acham que o São Paulo é forte para brigar pelo título brasileiro até o final. Diz aqui o João Paulo Arruda, dizendo também que prefere as notícias do meu time do que as da seleção. Só ficar 11 rodadas fora, né? Com o Mundial de Sub-20. Pelo que a gente já fez, deu esses 5 jogos. Claro que o brasileiro é muito extenso, tem que ter um elenco grande. Mas acho que dá pra brigar pelo título, sim. O Twitter Daniel Marques avisa: Chico Sá, se você trancar o Edgar, eu solto o meu aqui, o Edivaldo, segundo ele. Diretamente do Paulista, tem as bolhas no Penharol, Deus me livre. só para a final da Libertadores. Deve ser irmão, gente. Só para explicar, caso eles não saibam, o Edgar é o corvo que vai secar todos os times grandes, em todos os lugares. Só que o Chico Sá é santista, decidiu trancá-lo. Porque o Edgar é Penharol fanático. Isso aí é tudo a cara do Penharol. Fala castelhano, inclusive. Portunhol selvagem. Porque ele trancou o Edgar. Legal. Só rapidamente, antes de passar a bola para você falar do Jobson, eu queria saber de vocês qual o nível de conhecimento que vocês têm. Vocês vão disputar o Campeonato Mundial Sub-20, o primeiro adversário é o Egito, vocês se apresentam dia 4. O que vocês sabem sobre o futebol do Egito? Absolutamente nada. Isso aí, lá na hora eles vão tentar pegar alguma coisa, algum vídeo, algum material, mas... Ver os faraós lá, né? Tem que cuidar deles. Não é um campeonato muito transmitido, né? Não passa muita coisa aqui pra gente, então é difícil saber alguma coisa, mas... Ninguém sabe, nem um jornalista, ninguém Difícil sabe, e vocês têm que saber como vocês vão enfrentar aqui no dia a É dia. mais ou menos como marroquino. Marroquino, de vez em quando, está na Copa do Mundo, dá para ter ideia. Isso não ajuda muito, não. E esse clássico com o Corinthians? São Paulo e Corinthians, hoje em dia, acho que tem mais rivalidade do que um Palmeiras e Corinthians. Eu costumo defender essa tese, compro várias brigas, mas continuo pensando assim. É um jogo importante para nós no campeonato, né? Porque a gente vem de 5 vitórias consecutivas. Acho que se conseguir essa sexta, jogando no Pacaembu, contra um rival, com certeza vai dar uma confiança grande no elenco, mas acho que vencer esse clássico vai dar uma força maior ainda para a continuação do campeonato, vai mostrar a força realmente dessa equipe e do grupo. O Corinthians pode ultrapassar o São Paulo por pontos perdidos, porque se não jogou contra o Santos, teoricamente, se tivesse vencido o Santos e se vencer o São Paulo, ultrapassaria o São Paulo na tabela de classificação. Tem o Juan e o Rodrigo Souto suspensos, né? O Dagoberto deve voltar. Lucas na seleção. Rodolfo volta? Eles estão treinando hoje de manhã, correram um pouco já ele e Fernandina, e fizeram a parte da tarde com a gente, um treino físico, mas com bola nós não treinamos ainda, então não dá para saber. Então, o esquerdo, o Henrique está machucado, né? O Henrique Miranda... Se o capitão vai ficar de improvisar alguém na esquerda, o Luiz Eduardo, o Carlinhos, dependendo das circunstâncias. Fala do Jobson, aproveita. Não, o Jobson hoje foi julgado, né, na corte arbitral do esporte na Suíça, e é aquele caso de doping por cocaína. O Jobson já pagou 6 meses, se for condenado pode pegar 1 ano e meio, a decisão demora 2 meses. Eu já queria falar disso, porque é importante. Porque a lei é uma hipocrisia, do moralismo sem tamanho. No caso, um jogador que tem uma dependência química, qualquer pessoa que tem uma dependência química é um doente, não é um bandido. Né? E ele precisa, a sociedade precisa ajudá-lo a se recuperar. Claro. Para se recuperar, ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa ter a autoestima dele em dia. Praticar esporte. Então, se tirarem o Jobson 1 ano e meio do futebol, vão acabar com a vida do rapaz. Ele fez uma defesa defesa bonita, defesa assumindo tudo como dependente, falando da condição social, da história, da vulnerabilidade que tinha nos lugares onde morava. Defesa acompanhada pela gloriosa imprensa baiana, pelo Correio da Bahia. E não cabe às pessoas, por mais que elas façam isso, o julgamento. O ser humano precisa ajudar mais e julgar menos, porque é um caso de doença. O jogador, o viciado, ele não tem prazer em ser viciado. Ele não fala assim, nossa, como é bom eu ser viciado em drogas. Ele não quer ser viciado. Ele foi extremado, ele chegou até a crack, né? É prova de dependência química mesmo. Então, isso, e não tem nenhum estímulo positivo para a prática esportiva.
Sim. Não vai ter, não vai ter vantagem Vai nenhuma. aumentar o rendimento. Não vai ter vantagem nenhuma. com esse tipo de droga. É diferente do caso de anabolizante, esteroide, que isso aí ultrapassa, porque aí se um consome, Aí é deliberado. e se um consome, o outro que é leal e não quer consumir, vai ser obrigado a fazer isso também para poder competir no mesmo nível. E esse tipo de coisa ajuda a desenvolver câncer mais rapidamente, esse tipo de situação. E aí, ninguém é obrigado a passar por isso. Quero registrar 2 e-mails aqui. O primeiro do Marinho Pinheiro, que diz o seguinte: olá, pessoal do Cartão Verde, tudo beleza? Sou corintiano e fã do Dr. Sócrates desde os 8 anos de idade. Hoje estou com 37. Sempre soube que o doutor era irreverente, mas quando o programa começou, achei que era o Keith Richards que estava aí. Tem uma semelhança, o cara acertou. Você era o John Lennon? Gostei. Mas tá indo bem, Magrão, vai. Tá indo bem. Se a biografia foi tão extravagante quanto a do Kate Richards. Se ele fosse um pouquinho mais jovem e tivesse um pouquinho mais bem cuidado, provavelmente pareceria um Bon Jovi, né, com esse cabelo e essa faixinha. E o Fernando Vieira dos Santos, aqui de São José dos Campos, faço questão de ler esse e-mail porque é um corintiano dizendo que admira o futebol de vocês dois aí e gostaria de saber de vocês, a gente já comentou isso aqui várias vezes, por isso que eu achei a pergunta pertinente, se a Europa ainda é um bom negócio para jovens jogadores, se o Brasil já está perto de conseguir segurar jogadores aqui de alto nível. A gente tem falado disso durante os programas também, que está se criando uma realidade, se não ideal, pelo menos tem andado um pouco. Uma realidade paralela. Bom, primeiro é muito legal essa parte de um corintiano, aí, um dos maiores rivais, a gente torcer pela gente. O cara reconheceu o trabalho que a gente faz, até por ser de um outro clube, levar... O cara gosta de futebol, né? Então acho legal isso, até a gente estava falando pelo Twitter, recebe bastante coisa também legal de outros torcedores de outros clubes e acho legal dessa parte. E quanto à Europa, eu acho que também a gente comentou, está mudando bastante, né? Hoje na seleção já tem muitos jogadores que atuam no Brasil. O Neymar é um exemplo de jogador que recusou uma proposta milionária para ir para a Europa para ficar no Brasil, que hoje é um bom negócio. Então acho que tá começando, é muito pouco ainda trocar de ir para a Europa para ficar no Brasil, mas eu acho que está caminhando para isso, está caminhando aí, tá um bom negócio, falando em negócios, ficar no Brasil. Então acho que é um começo, mas acredito que um dia aí possa ser o principal lugar para se jogar os brasileiros ficarem no próprio país. Fala, Henrique. Eu concordo com o Bruno, que ele falou, concordo, que aqui está mudando. Já tem, como falaram, 7 jogadores na seleção. Mas ainda eu acho que o jogador tem aquele sonho de jogar na Europa, disputar uma Champions League, assim, eu acho que é o sonho de, pelo menos meu sonho. Para jogar em bons times, né, para disputar a Champions League. Claro, tem que ser bons times. Tem que jogar no time bom. Time de ponta, mas... Por favor, não vá para Sibéria. Não vai ter aquele dia lá. E a Ucrânia é um mercado bom para vocês para ganhar dinheiro. Então, mas não falando de dinheiro, falando de disputar a Champions League, um campeonato de ponta de lá, assim, eu acho que é muito legal. Acho que, pelo menos o meu sonho de eu ter o sonho de disputar outra cultura. Viver outra cultura, essa experiência ou isso... mais ou menos, é mais só pelo futebol mesmo, porque a melhor coisa que tem é você ficar perto da família e jogar no seu próprio país. Acho que coisa melhor do que isso. O que o Magrão defende também é que o nível de salário que se alcança aqui hoje em dia dá para a pessoa viver muito bem, né, numa parte da pirâmide aí que poucos chegam, sem precisar... Mas o que o Henrique colocou aqui é questão de repercussão no seu trabalho, quer dizer, antes de tudo. Porque se você conseguir manter os grandes jogadores aqui, o mundo vai ficar voltado para cá. Para cá, exatamente. Quer dizer, em vez de vender o artista, a gente vai vender a obra dele. Então, a Champions League vai ser aqui. Exatamente. E o cenário de economia que se vê hoje na Europa, os clubes são ainda muito ricos, mas os países não são mais tão ricos assim, passam por dificuldades pesadas. A Europa está velha. Então eu acho que tem mudança de cenário mesmo à vista, eu creio. Bom, a nossa enquete, até agora a enquete vai continuar na página do Cartão Verde, lá no portal da TV Cultura. 47% dos votantes preferem as notícias do time e não as da seleção. Grande interesse mesmo aqui, 21% dos votantes só pela seleção, que mostra mais ou menos o que a gente falou aí. Os ganhadores de hoje, a partir de agora, a camisa do Cruzeiro é do Igor Azevedo de Albuquerque, que é baiano, de Salvador, e o Sérgio Roller, de Jacareí, aqui no interior do estado de São Paulo, a partir de agora é o dono do livro. Bruno e Henrique, sucesso para vocês, espero que a gente se encontre outras vezes, espero que vocês tenham gostado aqui do papo. Com uma certa forma, uma velha guarda, né? Escutar Bota velha guarda mesmo. Para nós, por exemplo, se um de nós um dia conseguisse salário de 25, 30 mil reais, ninguém sairia do Brasil para ganhar 120.
Pra nós, mas é que vocês estão vendo agora. Exatamente. Somos apelados. Estamos muito distantes. Se conseguisse, estamos apelados ao solo. Pé no chão. E tem muita gente aqui, acho que o Murilo Vini é teu primo, é isso? Meu primo. Então, também está entre os tuiteiros do Joga programa aqui Legal. também. Não jogo mais. Família, mais só novo, você, mais novo. Bruno? Só você. Meu pai já foi jogador, É. jogou na Ponte Preta, quase a carreira toda. Zaga também, não? Zaga. Jogava na Não, zaga. boa escola de zagueiros. E é meu principal aí, conselheiro, assim, né? Minha família, ele e minha mãe ali. O pessoal da minha família é bem unido, essa parte ajuda bastante. E meu pai, por ter essa experiência no futebol, é o cara que mais me ajudou, que dá as dicas aí. E o Henrique entregou antes do programa que futebol com a família é só na fazenda. Aí você podia ter tirado de zagueiro também. Só que meu avô, na fazenda, ninguém da minha família joga bola. Ninguém. Com a seleção vocês ficam em Teresópolis? Isso. É. Na Teresópolis. minha família também, só eu que joguei. Na verdade, o que ele não admite é que depois que o Raí apareceu, ganhou Copa do Mundo, Mundial do São Paulo, 2 Libertadores, fez 3 gols no final do Paulista contra o Corinthians, 3 no seguinte contra o Palmeiras. Ele passou a ser apenas o irmão do Raí. Ele deixou de ser um grande jogador. Entendeu? Ou ele tem a genialidade. Na verdade, vocês perceberam que quem não admite mesmo é o Vitor Vini. Sabe por quê? Porque você vai entender porque você é zagueiro. Você, atacante, joga mais indiferente. Eu respeito demais o esforço. O Magrão ganhou a genialidade de Deus. O Raí teve o sacrifício. Aquele abraço pra vocês do programa. Boa! Programa de São Paulo. O programa está chegando ao fim, eu agradeço vocês mais uma vez e a gente ainda bem que registrou quando você disse pro rapaz bater, que foi o fim da picada. Depois dessa, a gente não precisa de mais nada. Quase também, fica tranquilo. Grande abraço, Bruno Henrique, valeu, Obrigado valeu, vocês, Vitor Vida, Chico Sá. Amanhã, Santos Futebol Clube, pelo amor de Deus. Morde essa terceira estrela na camisa. No Provocações a seguir, o Antônio Abujan entrevista o Vitor Ângelo, que é o colunista do blog Gay da Folha. Grande Abu me disse hoje, acredite vocês, que quando jogou no Internacional, lá o Oreco, que foi campeão do mundo com a seleção, precisou mudar de posição de tanto que ele jogava bola. Convidei o Abujan para estar aqui um dia com a gente, mandou essa. No nosso encerramento, uma homenagem a outro grande compositor. Na semana passada foi o Chico Buarque, hoje é a vez de Gilberto Gil, que no domingo faz aniversário, mas antes disso vai contar pra gente como é que assistiu a final da Copa de 58. Aqui o Oreco estava, inclusive. A gente fica por aqui, juízo, torcida brasileira, obrigado pela companhia, Cartão Verde volta na próxima terça. Beijo, Gil aí. Tomei um porre, entrei em coma, fiquei em coma alcoólico. Primeira conquista brasileira me valeu um coma. Pode crer, inesquecível, só acordei no dia seguinte. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã,